Quando eu estava no último ano do ensino médio, nos meus 17 anos, tudo o que ocupava nossos pensamentos na escola eram as garotas. Em particular, havia uma garota na minha aula de física chamada Tiffany, pela qual eu tinha um grande interesse. Alguns caras a apelidavam de Tiff, por causa de sua aparência atraente, mas também porque ela era considerada um pouco excêntrica, de acordo com seu ex, que é irrelevante para esta história. Meu melhor amigo, CJ, teve a sorte de conseguir que uma das melhores amigas de Tiffany, Diana, concordasse em nos acompanhar para uma praia naquela noite de sexta-feira, já que o clima estava quente. Tiffany concordou em vir também, o que para mim era uma grande chance com ela. CJ passou na minha casa às 10 horas daquela noite. Peguei minha carona e fomos buscar Tiffany e Diana. Acordamos que nossa primeira prioridade era me deixar sozinho com Tiffany e CJ fazer o mesmo com Diana. Estava extremamente nervoso, mas quando Tiffany e Diana entraram no carro, as coisas estavam indo muito bem. CJ e eu conseguimos fazê-las rir várias vezes. Quando chegamos à praia, eu estava confiante de que Tiffany e eu teríamos um tempo agradável juntos. Nós caminhamos até a beira da água, molhamos os pés e nos sentamos na areia para conversar. As coisas estavam indo bem até que Tiffany apontou para o oceano. Eu olhei na direção que ela indicou, mas não vi nada. Ri da aparente ilusão dela e me aproximei da água na esperança de ver o que ela viu. Quando me aproximei, vi um objeto vertical na água. Conforme me aproximei, ele se moveu, então eu corri para fora da água e contei a Tiffany sobre a estranha presença da água gelada. Decidimos nos afastar da água e caminhar mais pela praia para encontrar privacidade. Sentamos na areia, ouvindo apenas o som das ondas e nossas vozes. Foi Tiffany quem ouviu algo estranho. Ela me perguntou sobre um som de respingo fraco que ela ouviu. Paramos e olhamos para o oceano, mas não vimos nada. Então, Tiffany suspirou quando um homem estranho apareceu de repente. Decidimos voltar, e eu queria parecer corajoso na frente dela. Quando voltamos ao carro, as mensagens de CJ começaram a chegar em um frenesi. Ele nos alertou sobre um estranho deformado que nos observava na água e depois nos seguia na escuridão. Rapidamente voltamos ao carro, onde CJ e Gianna também apareceram, contando uma história semelhante de serem perseguidos por uma criatura deformada e demoníaca. Estávamos todos aterrorizados, e o grito que ouvimos do carro nos deixou em estado de choque. Para descrevê-lo é impossível. Você precisa ouvir para entender. Estávamos em pânico, fazendo perguntas a CJ, mas no final da viagem, todos nós ficamos em silêncio, perdidos em nossos próprios pensamentos sobre o que acabara de acontecer. Para ilustrar o quão rápido tudo ocorreu, passamos cerca de meia hora nas dunas antes de ouvir aquele grito terrível. A história de CJ me deixou em dúvida, mas o que vi na água me assustou profundamente. O modo como ele descreveu a figura deformada e humanoide na praia ainda me assombra. Nossa cidade velha, na Flórida, ficava próxima a várias praias diferentes. Minhas irmãs e eu costumávamos passear na praia durante o pôr do sol, porque havia menos pessoas e a vista era sempre linda. Às vezes, jogávamos vôlei, outras vezes entrávamos na água e às vezes apenas deitávamos na areia. Minha irmã mais nova, Kênia, que tinha 13 anos na época, e queria brincar na água sozinha naquela noite. O sol estava se pondo e estava escurecendo. Como o irmão mais velho e basicamente o responsável, disse a ela para estar de volta em 10 minutos. Enquanto minha outra irmã, que tinha 16 anos, queria jogar vôlei, eu estava pronto para isso. Havia uma rede de vôlei e uma bola de vôlei meio desinflada ao lado dela, o que era bom o suficiente. Quando desviei o olhar da rede de vôlei, percebi que não conseguia ver Kênia. Olhei em todas as direções possíveis onde ela poderia ter entrado na água, mas não a vi. Estava ficando cada vez mais escuro e difícil de enxergar. Corri para a água para tentar encontrá-la, nadando o máximo que pude. No entanto, ela não estava na água em lugar nenhum. No entanto, vi um barco próximo, um grande e luxuoso, perto o suficiente para nadar até lá. Levou alguns minutos, mas finalmente cheguei lá. Subi na proa usando uma pequena escada
e ouvi risadas vindo debaixo do convés. Havia uma porta de escotilha aberta e luzes acesas lá embaixo. Gritei por ajuda, mas houve silêncio. Chamei pelo nome de Kênia e finalmente ouvi a voz dela vindo debaixo do deck. Desci as escadas correndo e encontrei Kênia sentada em uma cama com um pacote de cocaína nas mãos. Mais abaixo na cabine, havia 2 homens adultos sentados em frente um ao outro, olhando para mim. Peguei Kênia nos braços e um dos homens disse com um sorriso que eu tinha uma irmã muito corajosa. O outro homem percebeu minha suspeita imediatamente e alegou que eles só estavam oferecendo uma carona e alguns lanches para ela, pois a viram sozinha na água. Eu não disse uma palavra. Um deles perguntou se precisávamos de uma carona de volta para a costa, mas eu não respondi. Disse a Kênia para nadar de volta à praia comigo. Voltamos para a costa em alguns minutos, e o barco já estava se afastando no pôr do sol. Levei minhas 2 irmãs de volta para casa e contei ao meu pai o que tinha acontecido. Inicialmente, ele ficou bravo comigo por não obter detalhes sobre o barco ou os rostos dos homens, e ele estava certo. Ele puniu Kênia e a proibiu de visitar a praia depois do pôr do sol a partir daquele dia em diante. Tenho uma casa de praia na Flórida que costumo visitar com minha namorada durante os meses mais frios no norte. Nos meses mais quentes, ainda íamos ocasionalmente, mas não com tanta frequência. Chegamos em casa após um dia e meio de viagem, estava começando a escurecer. Já fazia 1 mês e meio desde que estive lá pela última vez, e tudo já estava ligado, pois costumávamos visitar com frequência durante o inverno. Chegamos e desfizemos as malas rapidamente. Pegamos algumas espreguiçadeiras e caminhamos 20 segundos até a praia, onde tiramos uma soneca. Estávamos tão exaustos que nem verificamos os outros quartos. Enquanto descansávamos na praia, ficou cada vez mais escuro. Minha namorada cutucou meu ombro, perguntando se eu deixei aquela luz acesa. Olhei para a casa e vi uma das luzes do andar de cima acesas. Não apenas isso, mas em uma das janelas da sala havia uma sombra delineada atrás das cortinas parcialmente abertas. Pedi a ela para esperar lá enquanto eu investigava. Corri para a casa o mais rápido que pude. Quando cheguei às portas dos fundos, abri-as e fechei-as silenciosamente. Estava descalço, então consegui andar na ponta dos pés. Subi as escadas e ouvi uma porta se fechar lá em cima. Subi mais rápido e vi que a porta do quarto com a luz acesa estava aberta, mas as luzes estavam apagadas agora. Fui até lá e, em vez de acender as luzes, usei a lanterna que estava na prateleira. Lembro-me de que a porta do armário estava fechada. Essa deve ter sido a que ouvi fechar. Desliguei a lanterna e, caminhando na ponta dos pés, cheguei à porta do armário. Abri-a lentamente, mantendo-me atento a qualquer som. Não havia nada além de silêncio dentro do quarto. Contudo, um rangido nas tábuas do piso fora da sala chamou minha atenção. Corri para o corredor esperando ver o intruso, mas era apenas a minha namorada. Fiquei bravo com ela por entrar em casa, embora eu a tivesse instruído a ficar quieta. Agora que ela estava lá, pedi que me ajudasse a procurar no andar de cima. Ela olhou em volta nos 3 quartos lá em cima, inclusive nos armários e no banheiro, mas não encontrou ninguém. Verificamos todos os cômodos do andar de baixo e os armários, mas não encontramos ninguém. Não conseguimos entender como o intruso conseguiu sair da casa sem ser notado. Trancamos todas as portas e procuramos por sinais de arrombamento ou invasão, mas nada havia sido roubado. Decidimos seguir em frente e fomos para a cama, exaustos. Entretanto, naquela noite, antes de conseguirmos adormecer, ouvimos um clique debaixo da nossa cama. Perguntei à minha namorada se ela também ouviu. Ela disse que sim. Saí da cama e ajoelhei-me para olhar embaixo dela. Tive uma visão do intruso deitado lá, olhando diretamente para mim. Ele rastejou para fora e saiu correndo pela porta da frente. Não consegui pegá-lo porque ainda estava descalço e não vi claramente seu rosto. Procuramos novamente a casa inteira, mas surpreendentemente, nada foi roubado. Não conseguimos entender como ele entrou e saiu. Não chamamos a polícia. Simplesmente seguimos em frente e fizemos o nosso melhor para aproveitar o resto de nossas férias. Até hoje,
Quando contamos essa história, as pessoas nos chamam de loucos, pois seguimos em frente com as férias tranquilamente. Mas digo que aquela situação só seria um trauma em nossas vidas se realmente nós quiséssemos que fosse. Nós optamos seguir felizes e não deixar isso abalar nossas vidas. Se você é fascinado pelo desconhecido, apaixonado por histórias arrepiantes, você veio ao lugar certo. Junte-se a nós agora. Aperte o botão de inscrição, clique no sininho para receber as notificações e embarque nesta jornada pelo desconhecido.